E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Hoje é dia de Arena, onde dois competidores vão ter seus poderes, capacidades e habilidades comparados e analisados para sabermos quem seria o grande vencedor em uma batalha épica. De um lado nós temos aquele que é o diabo encarnado do universo de Tekken, o homem cujo coração é tomado pelo desejo de vingança e dominação, e que para isso se deixou dominar pelo gênio do diabo, Kazuya Mishima. Do outro lado, nós temos aquele que é o terror dos demônios do universo de Berserk, o homem que comeu o pão que o diabo amassou e agora amassa o próprio diabo, o espadachim negro Guts. Quem será que vai vencer esse combate? O diabo encarnado Kazuya Mishima ou o espadachim negro Guts? Vamos descobrir. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Antes de começar, eu vou dar uma rápida explicação das regras dos combates aqui da arena. Prestem bem atenção para entenderem bem a proposta, beleza? Essa competição será uma comparação de atributos e alguns outros fatores que vão nos levar, de alguma forma, a uma conclusão aproximada de quem tem mais chances de vencer um combate. Ou seja, aqui não há roteiro para favorecer personagem A ou B, ou pelo menos não é a intenção. O que farei aqui é uma análise de um conjunto de fatores. Apesar de pontuarmos os atributos de cada personagem, como vocês verão, isso serve somente para termos uma noção aproximada do nível de cada um. Ou seja, a pontuação dos personagens nos atributos que serão analisados não necessariamente definirá a batalha. Fatores específicos também vão contar aqui. Falando agora das regras específicas desse combate de Guts vs Kazuya, nesse combate Guts terá todo o seu arsenal, e serão considerados todos os seus feitos em todo o mangá de Berserk até o capítulo 371, que foi o último capítulo publicado até a produção desse vídeo. E sobre Kazuya, serão considerados todos os feitos do personagem até Tekken 7, que foi o último jogo principal lançado até o momento da produção desse vídeo. Mais feitos em filmes e outras mídias podem ser considerados desde que estejam em coerência com os jogos. Nesse combate serão analisados os seguintes atributos: força física, resistência a dano, estamina, velocidade/agilidade, combate corporal, combate armado, inteligência/esperteza, versatilidade, poder massivo e experiências/feitos. Agora que as regras estão na mesa, vamos começar. 1. Força física. Guts possui um nível de força que supera de um humano comum. Ainda no arco Era de Ouro, onde o protagonista estava em sua versão mais fraca, ele era capaz de bloquear e resistir a alguns ataques de Zod Nosferatu, cujo poder de impacto se igualava a tiros de canhão, segundo o próprio Guts. Futuramente, com a espada Dragon Slayer, Guts foi capaz de cortar inúmeras pilastras de pedra na luta contra Sérpico, e a potência dos seus ataques era tanta que mesmo destruindo várias pilastras ele ainda era veloz o suficiente para quase atingir Sérpico, que é um espadachim bastante ágil. Todos esses feitos são de Guts com sua força natural, mas caso ele esteja usando o poder da Berserk Armor, sua força aumenta muito. Usando o poder da armadura, ele foi capaz de parar um golpe de Grunbeld na sua forma de dragão, que é com certeza centenas de vezes mais fortes que um ser humano comum. Mas Kazuya não fica atrás em força, ele é capaz de lutar em par de igualdade com pessoas que superam muito a força humana, como o Heihachi e Jin. Kazuya é forte o suficiente para, com um golpe, destruir o robô Jack, uma máquina feita exclusivamente para combate. Ele também é capaz de, junto a Heihachi, destruir um grande bloco de pedra vulcânica, e junto a Jin, foi capaz de criar uma onda de impacto forte o bastante para estilhaçar a vidraça de um prédio. E tudo isso são feitos de Kazuya na forma base. Quando ele usa o poder do gênio do diabo, sua força aumenta muito. Com ambos como humanos, a força dos dois é bem próxima, mas acho que Kazuya é um pouco superior. Kazuya provavelmente é inferior à força de Guts usando a Berserk Armor,
mas transformado em demônio ele certamente supera Guts novamente. Com isso, darei nesse atributo a pontuação de 53 para Kazuya contra 47 de Guts, que é uma vantagem razoável de força. 2. Resistência a dano. Guts é capaz de resistir a ataques de seres cuja força supera muito a de um ser humano. Em sua luta contra Grunbeld, mesmo sem nenhuma armadura e estando muito ferido de batalhas anteriores, Guts foi capaz de resistir a ataques poderosos do Apóstolo Gigante. E não é exagero dizer que Grunbeld, na sua forma base, teria 100 vezes a força de um ser humano, ou mais. Fora isso, Guts ainda pode recorrer a Berserk Armor, que além de aumentar muito a resistência dele, está constantemente consertando o corpo do protagonista para ele continuar lutando, o que dá a ele uma resistência enorme antes de finalmente cair. Mas Kazuya com certeza não fica atrás. Além de contar com a resistência natural da família Mishima, ele ainda tem a vantagem do gênio do diabo. Quando ainda era criança, ele foi jogado de um precipício por Heihachi, mas ainda assim sobreviveu. A título de comparação, Heihachi foi capaz de sobreviver a uma explosão a queima-roupa de múltiplos robôs Jack, e Kazuya, com o poder do gênio do diabo, é com certeza mais resistente que Heihachi. Nesse atributo, creio que Guts e Kazuya estejam bem próximos na forma comum deles, com Kazuya provavelmente tendo alguma vantagem. Com a Berserk Armor, Guts supera essa vantagem, mas depois é novamente superado por Kazuya em sua forma demônio. Sendo assim, em resistência a dano, darei 53 pontos de resistência a Kazuya contra 47 de Guts, que é uma diferença bem razoável. 3. Estamina. Guts é capaz de lidar com batalhas longas e intensas sem cansar, assim como Kazuya. Sendo assim, em estamina eu dou um empate de 50 pontos para cada. 4. Velocidade / agilidade. Guts é extremamente rápido, como eu disse antes. Ele era veloz o suficiente para se igualar com Serpico, mesmo tendo que destruir várias pilastras de pedra no seu caminho, e Serpico é um espadachim bastante ágil. Em sua luta contra Zod no Cemitério das Espadas, nem mesmo Rickert, que era um guerreiro treinado, era capaz de ver seus movimentos. Podemos dizer sem medo de errar que Guts tem uma velocidade sobre-humana já na sua forma base, mas essa velocidade e agilidade parece ser ainda mais amplificada quando ele usa os poderes da Berserk Armor. Kazuya não tem feitos tão palpáveis de velocidade, mas sabemos que ele é rápido o bastante para lutar contra lutadores com velocidade sobre-humana, inclusive Heihachi. E Heihachi foi capaz de, ao ser disparado um tiro contra ele, pegar o projétil com a boca. É isso mesmo, ele deu uma dentada na bala. E esse feito com certeza supera qualquer feito de velocidade de Guts que eu possa lembrar. Kazuya provavelmente não é tão forte quanto Heihachi estando na forma base, mas na forma demoníaca ele, no mínimo, é igual a Heihachi nesse atributo, talvez o superando. Provavelmente Kazuya é razoavelmente mais rápido que Guts na forma humana. A distância seria reduzida com o espadachim usando os poderes da armadura, mas na forma demoníaca essa distância aumenta novamente. Vou dar de novo 53 pontos para Kazuya contra 47 de Guts. 5. Combate corporal. Aqui não tem nem o que discutir. Apesar de saber lutar com o corpo, Guts não usa muito esse tipo de habilidade, enquanto Kazuya só usa o corpo, e é um mestre nisso. Então nem vale a pena pontuar, é vitória total para Kazuya. 6. Combate armado. Agora é o contrário. Guts é um verdadeiro mestre no uso de armas, especialmente a espada. Kazuya, como todo bom artista marcial, deve saber lutar um pouco com armas, mas nem se compara. Aqui também não é necessário pontuar, é vitória total para Guts. 7. Inteligência / esperteza. Guts, quando se trata de batalhas, é extremamente inteligente. Ele é capaz de bolar grandes estratégias de luta rapidamente, aprendendo e explorando as fraquezas do inimigo. E é justamente assim que ele sobrevive às batalhas contra os apóstolos, que sempre são muito mais fortes do que ele. Já Kazuya nunca demonstrou feitos de inteligência. Ele simplesmente usa sua força para lutar e pronto, nunca demonstrando dar valor a táticas. Sendo assim, nesse atributo darei 55 pontos para Guts contra 45 para Kazuya, que é uma grande diferença. 8. Versatilidade. Guts conta com um verdadeiro arsenal de batalha. Ele tem sua espada, facas de arremesso, canhão, bombas,
besta e muito mais. Todo esse arsenal, somado à sua inteligência e esperteza, dá a Guts uma grande versatilidade para lutar. Já Kazuya não tem isso não, galera. Ele só dá porrada e pronto. Embora quando está na sua forma demoníaca pode contar com poderes de laser e voo, o que dá a ele algumas opções a mais. Aqui eu dou 53 pontos para Guts contra 47 para Kazuya. É uma diferença razoável, que não é a maior por causa das habilidades extras da forma demoníaca de Kazuya. 9. Poder massivo. Quando se trata de poder massivo, o máximo disso que eu lembro de ser mostrado por Guts é o canhão acoplado em seu braço, que é capaz de ferir seres bem poderosos. Já Kazuya, quando usa os poderes do gênio do diabo, é capaz de soltar poderosos lasers de energia, que podem servir para furar, cortar ou destruir. E, dependendo do poder usado, pode realmente causar uma destruição bastante razoável. Sendo assim, darei 55 pontos para Kazuya contra 45 de Guts, que é uma grande diferença. 10. Experiências / feitos. Desde criança, Guts foi treinado na arte da espada e passou a vida inteira aprimorando isso em dezenas ou centenas de combates e batalhas. Depois do eclipse, ele já está há anos lutando contra diversos tipos de monstros que são muito mais fortes do que ele. Entre esse histórico de inimigos estão seres como Zod e Grumbeld, que são extremamente poderosos para os padrões do mundo de Berserk. Mas entre os feitos de Guts, talvez o maior feito dele foi a batalha contra o deus do mar, um ser titânico cujo somente a barba destruía tripulações inteiras e que tinha simplesmente dezenas de navios no seu estômago. Lembrando que Guts não enfrentou essa criatura sozinho, mas foi um dos principais responsáveis por sua derrota. Já Kazuya também é muito experiente, sendo duramente treinado desde criança. Ele lutou contra muitos lutadores poderosos durante sua vida, mas talvez os maiores feitos dele sejam derrotar Heihachi de uma vez por todas e sobreviver a 2 batalhas contra Kuma. Sobre essa questão da experiência, eu acho que podemos dar uma vantagem a Guts, já que desde o eclipse ele passou anos lutando praticamente todas as noites contra hordas de espíritos, ou seja, foram centenas e centenas de batalhas. E embora Kazuya já tenha lutado muito, acho que não chega a esse ponto. Então aqui darei 52 pontos para Guts contra 48 para Kazuya. Bem, agora que já sabemos tudo o que precisamos sobre esses dois, vamos falar de como seria essa luta. A princípio, obviamente, Kazuya lutaria na forma humana e Guts lutaria sem estar possuído pela Berserk Arma. Nesse combate, Guts tentaria ferir Kazuya com sua espada, mas Kazuya usaria a sua velocidade consideravelmente superior para desviar dos ataques e contra-atacar. Mesmo Kazuya sendo bem forte, Guts, como já está acostumado a ser atingido por criaturas mais fortes, resistiria bem aos ataques, e vendo que só usando a espada dificilmente acertaria Kazuya, ele tentaria usar outros métodos para conseguir uma brecha, como as facas de arremesso, as bombinhas ou a besta. Fazendo isso, é muito provável que Guts conseguiria essa brecha e acertaria um corte em Kazuya ou algum outro tipo de ataque mais danoso. Se Guts acertar um golpe, as coisas complicam para Kazuya, porque apesar de muito resistente a golpes, ele provavelmente não teria essa mesma resistência com a Dragon Slayer, que além de ser uma espada naturalmente mortal, com o tempo foi ganhando até um aspecto mágico. Então Kazuya poderia atingir vários ataques em Guts e o espadachim negro resistiria. Mas um corte bem dado de Guts poderia significar a morte de Kazuya, ou algum ferimento muito grave, que certamente não seria rapidamente regenerado pelos poderes do diabo, já que a Dragon Slayer também tem um aspecto mágico. De todo modo, em algum momento Guts apelaria para a Berserk Armor ou o Kazuya apelaria para o gênio do diabo, o que levaria ao combate para o próximo nível. Nesse estágio, Kazuya ainda poderia acertar muitos ataques em Guts, mas o espadachim negro resistiria, já que a Berserk Armor continuaria consertando o corpo dele até o limite. Mas novamente, um ataque de Guts dominado pelo poder e a sede de sangue dessa armadura poderia ser o fim do demônio Mishima. Kazuya poderia tentar tirar a vantagem da sua capacidade de voo para vencer, mas Guts já lidou antes com oponentes voadores, como Rossini, um demônio voador bem forte, os 5 anjos demósgos, que eram bem fortes e versáteis além de serem vários de uma vez, ou Daiba, um poderoso feiticeiro que podia manipular o vento e até mesmo criar tornados. Ou seja, um oponente voador não é um problema impossível para Guts. Kazuya também pode usar seus lasers, que são muito perigosos, mas é difícil saber se seriam o suficiente para partir a Berserk Armor,
que é uma armadura mágica extremamente resistente. Mas também Guts provavelmente conseguiria desviar de alguns ataques os prevendo. Usando a Berserk Armor de forma completa, Guts não teria o mesmo raciocínio estratégico, já que seria dominado pela sede de sangue da armadura, e aqui Silk não o ajudaria a manter a consciência. Mas apesar de ele não raciocinar plenamente, a Berserk Armor tem todo o instinto de sobrevivência de Guts, o que torna ela estranhamente inteligente para lutar, evitando ataques mortais. E de forma geral, temos que considerar que, embora Kazuya tenha um poder base e atributos físicos mais elevados que Guts, todos os oponentes apóstolos do Espadachim Negro também tinham. Ou seja, lutar contra oponentes mais fortes, rápidos e resistentes do que ele é algo extremamente comum para Guts, e é a versatilidade e inteligência que o faz vencer, ao contrário de Kazuya, que se garante exclusivamente em seu poder. Sendo assim, nesse combate, eu dou 51% de chance de vitória para Guts contra 49% de chance de vitória para Kazuya. Seria um combate bastante acirrado, mas que na minha opinião pendula só um pouco para o protagonista de Berserk, por causa da sua versatilidade, inteligência e experiência em lutar contra seres demoníacos mais poderosos do que ele. Sendo assim, o vitorioso da batalha de hoje é Guts. E essa foi a batalha de hoje, galera. Espero que eu tenha sido o mais claro e justo possível nesse vídeo, e que vocês tenham gostado de assistir. O formato é meio novo, então eu conto com dicas de vocês para ver no que eu posso estar melhorando. Eu gostaria que vocês deixassem as opiniões de vocês sobre esse combate e quem vocês acham que venceria e o porquê. Mas lembrando que esse é um vídeo de entretenimento, hein, gente? Não há razão para se estressar, fazer comentários agressivos e nem nada disso. A finalidade do quadro e do canal em si é nós nos divertirmos e debater as coisas que nós gostamos. Então comentem na boa, por favor. Deixem o like no vídeo, compartilhem para os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e comentem. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima, galera!